Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazer mais uma partida clássica do Zurich 53 entre dois jogadores sensacionais. Gosto muito dos dois. Paul Keres, que é o rei sem coroa, e Tigran Petrosyan, que foi campeão mundial. Uma partida muito interessante entre dois jogadores fenomenais. Vamos ver essa partida. Paul Keres está de brancas e Petrosyan está de negras. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, cavalo F3, D6, bispo F4. É impressionante, eu acho que é a milionésima vez que jogo Índia do Rei. É uma Índia do Rei muito interessante. A Índia do Rei impressiona toda hora de jogo. Agora nós vamos ver um monte de manobra, um monte de coisa muito interessante. Vocês vão estar acompanhando. Daí jogou cavalo de BD7. Seria melhor o roque, já que vai jogar a Índia do Rei, já que porque 3 vai permitir C5, tá? Ele cavalo C6 depois, então, mas vamos lá, vamos ver o que é. BD7, H3. O pior é que esse lance que foi criticado pela máquina eu faço toda vez. Cavalo de BD7, eu jogo sempre ele. E o Broyce, que foi um dos analistas dessa partida, falou que o lance é ruim. Vou prestar atenção, ver se eu não faço isso da próxima vez. H3, C5, E3, Roque, Bispo E2, B6, Roque, Bispo B7. E a Índia do Rei é tradicional, né? O cara quer romper em C5 pelas laterais. Né? D5 fechou. A6. Na realidade, você viu, as negras estão pressionadas aqui, né? Elas estão. E as brancas estão expandindo para cima das negras. Tá uma pressão posicional delas. A4, cavalo E8, dama D2, cavalo E5, cavalo H2, E6, torre de AD1, reforçando o centro, defendendo o peão de D. Dama E7, dama C2, torre D8, dama B3. Tem um interessante elemento psicológico aí que pode ser observado na luta. Keres, por meio de movimentos naturais e necessários, tenta sugerir ao seu oponente que ele pretende gradualmente fortalecer sua posição. Nesse meio termo, ele tem em mente ideias muito diferentes, como são, acredita ou não, através do ataque da coluna H. Ele mantém por muito tempo o cavalo em H2 para jogá-lo para G4. Quando sua troca é forçada, antes de executar seus planos, exerce uma pressão convencional em B6, E6, etc. Vamos lá, continuando, B3, dama B7, torre D2, E por D5, cavalo por D5, bispo por D5, torre por D5, cavalo F6 atacando a torre D1 voltou, cavalo C6, bispo F3, torre de F8,
Esse torre de F é uma pequena imprecisão, é muito melhor jogar cavalo B4. Ó. O cavalo está numa posição aqui, ó. Para tirar esse cavalo é só o bispo. Praticamente o bispo preto. Ó. O bispo preto está longe e não consegue voltar. Esse cavalo também, que talvez pudesse tirar, também está longe. Então ele vai ficar protegido por um bom tempo. Né? É uma excelente posição para o cavalo. Agora cavalo G4. Aqui tem muitas variantes, porque ó, podia ter jogado G4, agora H5, cavalo por F6, bispo por F6, bispo por C6, dama por C6, torre D5. Se for ver, é ruim para as negras. Esse peão está super pressionado. Esse peão de D. Vai ser uma pressão forte em cima dele. Mas poderia também, ó. Poderia jogar cavalo G4, cavalo B4, bispo G5. Ou cavalo C4, cavalo, troca o cavalo. Na realidade, Petrosian escolhe essa última jogada, achando que sua posição está bem sólida. Cavalo por G4, H por G4, cavalo B4, torre D2, para impedir os pulinhos do cavalo aqui. Dama E7, torre DF D1, bispo E5, G5, A5, segurando o cavalo lá, firme lá. G3, dama E6, rei G2, dama E7, torre H1, dama E6. O Petrosian dá a impressão que ele não tem plano, né? Ele está esperando o que o Keres vai fazer. Como vai atacar, ele vai e volta, vai e volta. Ou ele acha que a posição dele está muito firme, que ele não vai ter problema, mas você vê que dá a impressão que ele não tem plano. Torre H4, só que Keres tem. Torre F8, dama D1, bispo por F4 e por F4. Abriu a coluna E aí. F6. Já foi correndo ocupar lá. O Ponqueres ocupa. Dama F7. G por F6. Dama por F6. Dama E1. Ameaçando dar uma entrada na sétima lá. Torre D7 impedindo. Torre 6. Não dá para entrar na sétima, vamos na sexta mesmo. Dama por B2. Torre E7 ameaçando. Uma entrada forte atacando o peão de H7, a torre. E ameaçando entrar a dama. Torre para H7, dama para H7. Ameaçando mate em H7. A dama volta rapidão, né? Dama F7. E as negras saem coletando o peão. Dama por D6. De novo. E as negras querendo trocar o rei, a dama rapidinho. Dama F6. Dama D7. Dama F7. Agora ficou dançando. Dama D6. Dama F6. C7. Torre F7. Dama C8. Torre F8. Eu acho que o Petrosian já estava pensando em empatar por repetição. Dama D7. Rei F7. Dama D2. Keres está achando que está melhor e não quer empatar. Dama E6. Torre H1.
Dama C4. E volta de novo. Rei D6. Dama D4, querendo trocar e deixar um peãozinho passado. Forte ali, né? Já está passado, fica mais forte ainda. Dama E6. Cheque. Rei H8. Dama por G6, está cravado, né? E está cravado o peãozinho, ameaçando o mate. Volta rapidão com a dama de novo. E4. Quem está atacando não vai querer trocar a dama, né? Cavalo A2. Dama C4. Cavalo B4. O Petrosiano vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bispo E4. Ixi. Agora ameaça forte. E as negras fazem um sacrifício aqui. Não, mas não é sacrifício porque está cravado, mas... Dama E6. Foi esperto, olha que ele jogou aqui. Não dá para entrar, não dá para atacar, não dá para atacar H7, né? Porque se a torre atacasse H7, ó, dama por H7, a hora que vai bispo por H7, torre por dama. Ia ficar bem pior, então não foi. Torre E4. Dama pela torre. Dama D7. E5, cheque. Rei G8. Torre H5. Agora acabou, né? Ele vai trazer a torre aqui. Não tem muito para onde o rei ir, né? Nem o pior que nem dá cheque. Nem perpétuo dá para dar. E Keres derrotou Petrosian. Olha a precisão da partida. Keres 95 e Petrosian 90. Pense que esses caras não tinham computador na época, poucos livros. E olha, difícil ver uma precisão dessa de 2 jogadores numa partida. É muito difícil. São 2 excelentes jogadores, né? É o que falei, é o Rei sem coroa, Paul Keres, e o que foi campeão mundial, Tigran Petrosian. O rei da defesa. Um dos jogadores mais. O pessoal mais elogia a defesa. Tem um livro muito legal, como que é Defend Like Petrosian. Muito legal esse livro. Quem puder ler vai gostar. Mostra o Petrosian defendendo muitas partidas, muito interessante as partidas. Vale a pena comprar esse livro. Falou, pessoal, um abraço, tudo de bom para vocês. Obrigadão. Clique no like, deem like, se inscreva no canal quem não é inscrito, para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigado.